Quando alguém pensa em construir uma casa, geralmente a primeira preocupação é o preço do material ou da mão de obra. Mas o que quase ninguém imagina é que a maior economia da obra começa aqui, ó, no terreno. Sim, o terreno que você escolhe pode influenciar diretamente nos custos da sua fundação, da estrutura e até no prazo da sua construção. Dependendo do relevo e do solo, a diferença pode chegar a 30% do valor total da sua obra. E é sobre isso que eu quero te falar hoje. Como o tipo de terreno impacta no custo da sua obra e o que você precisa observar antes de comprar ou começar a construir. Vem comigo. O primeiro ponto que influencia muito é o relevo. De uma forma bem simples, a gente tem três principais tipos de terreno: o terreno plano, o terreno em aclive, que é o terreno a subir, e o terreno em declive, que é o terreno em descida. O terreno plano, geralmente, ele é mais vantajoso para construir. Ele exige menos movimentação de terra, ele tem uma fundação mais simples e, geralmente, menos gasto com a estrutura. Já o terreno em aclive, que é aquele de subida, ele exige corte, escavação, muro de arrimo para segurar o solo, e tudo isso significa mais aço, mais tempo de obra e muito mais concreto. O terreno em declive, que é esse em descida, também pode ser um desafio. Muitas vezes é preciso fazer aterros, criar estruturas suspensas e aumentar o custo e a complexidade da construção. Ou seja, aquele terreno barato pode sair muito mais caro quando você coloca na ponta do lápis. Mas olha só, não é só o formato do terreno que importa. O que está por debaixo da superfície também faz toda a diferença. O tipo de solo é um dos fatores mais importantes para determinar o tipo de fundação que a sua casa vai precisar. De uma forma bem prática, a gente pode encontrar três principais tipos mais comuns de solo. Nós temos o arenoso, esse ele é mais leve, drenante, menos resistente. Normalmente ele precisa de uma fundação mais larga para distribuir o peso da casa. O argiloso, esse é danado. Ele é mais instável. Quando molha ele incha, quando seca ele retrai, e isso pode gerar movimentação do solo e causar trincas se a fundação não for muito bem calculada. Tem ainda o rochoso. Esse ele é mais firme, o que significa uma fundação mais segura e econômica. Mas, por outro lado, se for preciso fazer a escavação nesse tipo de solo, você pode ter um custo bem alto. Por isso, o ideal é sempre fazer uma sondagem do solo antes de começar a obra. Esse exame simples, ele mostra a resistência do solo e evita surpresas no meio do caminho. A fundação é o coração da obra. É ela quem segura toda a estrutura da casa e justamente por isso é uma das partes que mais pesa no seu orçamento. Para você ter ideia, entre 20 e 30% do custo total da obra está concentrado na fundação e na estrutura da casa. E é aqui que o tipo de terreno e o solo fazem toda a diferença. Um terreno firme e plano permite fundações mais simples e baratas, como sapatas rasas. Já um terreno com solo fraco, inclinado ou com a presença de água pode exigir estacas profundas, muro de arrimo e concreto extra. Essas decisões técnicas são o que determinam se a sua obra vai ser tranquila ou um poço sem fundo de gastos e imprevistos. Quando a gente fala em economizar numa obra, não se trata de cortar materiais ou fazer o mais barato possível. É sobre planejar com consciência e entender o que está por trás de cada decisão e saber onde realmente vale a pena investir. Se você está pensando em comprar o terreno, existe 3 passos simples que podem te ajudar a tomar a decisão mais segura e econômica. Primeiro, observe o relevo. Evite terrenos com desníveis acentuados demais, porque eles pedem muito mais estrutura. Segundo, observe o entorno. Se o terreno do vizinho tem um muro de contenção ou rachaduras, isso pode ser sinal de solo instável. Terceiro, peça uma sondagem antes de comprar ou, no mínimo, uma avaliação técnica. Isso pode evitar surpresas que custariam dezenas de milhares de reais na sua fundação. Essas pequenas atitudes, elas fazem toda a diferença e garantem que a economia aconteça desde o início do seu projeto. Quando a gente fala em economia de obra, não se trata de cortar materiais ou fazer o mais barato possível. É sobre planejar com consciência e entender o que está por detrás de cada decisão e saber onde realmente investir.
O tipo de terreno e o tipo de solo são a base de tudo. Quem entende isso evita desperdício, ganha segurança e constrói com muito mais inteligência. A economia de 30% começa aqui, ó, no conhecimento. Quer construir melhor? Entenda o terreno antes de erguer as paredes. Se esse conteúdo fez sentido para você e você quer entender como aplicar isso na prática, eu vou fazer uma live especial no dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 20 horas, onde eu vou te mostrar técnicas práticas para economizar até 30% no valor da sua obra, desde o terreno até o acabamento. Vai ser um encontro ao vivo, gratuito e bem completo. Então faz o seguinte, se inscreve agora para garantir a sua vaga, porque lá eu vou te mostrar exemplos reais de obras e de estratégias que realmente funcionam. Clica no link e se inscreve. E me encontra no dia 30 de 10 às 20 horas para a gente colocar a sua obra no caminho certo desde o começo. Te espero lá. Beijos!